Olá, empreendedores de sucesso, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, que vamos falar de um assunto tão importante. Hoje o nosso tema é planejamento financeiro. Nós, empreendedores, precisamos ter um bom planejamento financeiro. E aí eu vim aqui hoje trazer algumas dicas, 5 dicas. Oi, Pati! Seja bem-vinda! Então, como eu estava falando aqui, hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas valiosas para um bom planejamento financeiro. E como tem muita gente nova por aqui, eu vou me apresentar. Eu sou a Cintia Stein, fundadora da Stein Gestão Financeira. Eu que sou especialista em finanças há mais de 20 anos. O meu propósito é ajudar empreendedores a ter uma vida financeira mais saudável e com mais lucratividade. Então, hoje o meu objetivo aqui é ajudar os empreendedores que tem uma certa dificuldade em fazer o planejamento financeiro. Então, eu vim aqui para trazer dicas e ajudar vocês para, assim finalizar aqui a live, vocês já colocarem a mão na massa. Então, vamos lá. Fiz aqui umas anotações para não esquecer nada e passar tudo para vocês. E como eu sei, né, que isso é um grande desafio para todos os empreendedores, então estou aqui. Vamos lá. Então, a primeira dica é conhecer o cenário atual da sua empresa, né? E quais as metas que você quer atingir. Então, primeiramente, você precisa saber o cenário atual. O que isso quer dizer? Saber todas as suas receitas operacionais, né? Todos os seus custos, todas as suas despesas. Saber como está o cenário atual. Sua empresa está dando lucro? Está dando prejuízo? Como é que está o cenário atual da sua empresa? Esse é o primeiro passo para iniciar um planejamento financeiro. É verdade, né, Pati? Se a gente não conhecer aí o cenário atual, não tem como a gente iniciar um planejamento financeiro, né? Então, precisamos saber como é que está, né, o cenário atual e aí vamos partir aí para a segunda dica, que é o quê? A projeção das receitas, né? Então, por isso que você precisa ter muito bem definido quais são os seus objetivos, suas metas, o que você planeja, o que você tem de objetivo para a sua empresa em 2021, né? Então, você precisa aí estabelecer, Cíntia, eu quero aumentar a minha receita de 5%. 2021 eu quero aumentar a minha receita, né? Então, para você fazer isso, você precisa saber direitinho, ter o controle, né? De todo esse ano de 2020, saber quanto você faturou em janeiro até a data de hoje, né? 4 de novembro, e fazer essa projeção para 2021. Então, foi um exemplo que eu dei. Tem gente que é mais audacioso, eu quero 10%, 15% a mais aí no meu faturamento. Então, vamos aumentar as vendas. E aí, você vai ter que alinhar aí estratégias de marketing, área comercial, para aumentar as suas vendas, né? Mas o importante que eu sempre digo que tem que ser algo que seja alcançável, né? Então, você tem uma ideia de como é seu mercado, você precisa conhecer muito bem o seu mercado e criar essas metas e esses objetivos, porque eu vejo que muitos empreendedores, Cíntia, o que eu faturo tá bom, não precisa... eu quero ficar por aqui, tá naquela zona de conforto? Não, vamos estabelecer uma meta para que seja alcançável, claro.
né? Então, essa é a minha segunda dica, fazer a projeção das receitas e estabelecer essas metas e de onde e quando, né? De quanto a sua empresa quer faturar mais, né? E aí criar essas estratégias para como chegar a esse aumento de faturamento, tá? É só um exemplo que eu dei aqui. Vamos lá. O terceiro é a projeção dos custos e das despesas. Então, por exemplo, matéria-prima, salários de funcionários, energia elétrica, água, impostos, investimentos. Você precisa aí já fazer essa projeção também de todas essas contas que eu acabei de mencionar. É muito importante. Então, além das receitas, também colocar todos esses gastos, tá? Então, é muito importante você estabelecer isso. Por exemplo, Cíntia, eu quero investir em 2021, eu quero fazer um curso, né? Então, você precisa levantar qual é o valor desse curso, quanto que seria esse curso por mês e colocar isso no planejamento mês a mês, né? Enfim, o meu curso são 10 meses, de janeiro a outubro, então você colocar isso no seu planejamento também é muito importante, porque depois que você colocar todas as suas receitas, né, todos os seus gastos, você vai ver ali, né, como é que tá o resultado final disso. Então, Cíntia, eu quero investir num equipamento novo para minha empresa. Se você não tiver isso no seu planejamento, a empresa não pode, do dia para a noite, eu vou comprar um equipamento sem ver se de fato a empresa ela pode fazer isso. É muito importante ter já isso no planejamento, tá? Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Me mandem aqui corações se está fazendo sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar por aqui que no final eu respondo para vocês, tá bom? Vou tomar aqui um golinho aqui de suquinho. Sejam bem-vindos, quem tá entrando agora. Que legal, pessoal. Vamos lá, vou continuar aqui. Então, o quarto, agora eu vou para a quarta dica. Identificar os gastos que podem ser reduzidos ou eliminados, cortados do seu planejamento, né? Então, por exemplo, você tem aí no seu banco uma tarifa, um pacote, né? Um pacote de serviços que você tem no banco, que você paga pro banco todo mês, né? Você paga aquele valor e você simplesmente nem utiliza tudo que tem naquele pacote, né? Às vezes, na hora que você vai fechando, abre a conta, né? E aí vai fechando alguns contratos ali no banco, assinando os contratos, enfim, fazendo alguma coisa que você precisa ali, você acaba, tá bom, é esse pacote que eu vou ter, é só R$150 por mês. Mas tente renegociar esse pacote, igual eu falei, às vezes você nem utiliza todo o serviço que tem naquele pacote, e você pode reduzir, que seja R$50. Cíntia, meu pacote era de 150, foi para 100. Você reduziu R$50. Faça isso por 12 meses. Você vai ter reduzido R$600, né? Então, e aí você tem que já pensar isso a longo prazo também, né? Quanto que você terá reduzido ao longo dos anos, você cortando esses R$50 das suas despesas, né? Nesse exemplo que eu dei agora, sobre o pacote que tem de serviços no banco, você já consegue aí daqui 5 anos dar entrada num maquinário, ou no equipamento, ou fazer aquele curso e treinamento que você tanto quer. Então, pessoal, a gente precisa pensar não só agora,
nesse momento, e sim a longo prazo também, né? Porque algumas pessoas já até me relataram e falaram: ai, Cíntia, mas é só R$ 50, é só R$ 100. Não, gente, não é agora. Você tem que pensar agora e você tem que pensar isso a longo prazo. Quanto tempo você, reduzindo 50, 100, que seja o valor, daqui 5 anos, quanto que você vai ter? Eu sempre falo para os meus clientes, fazem essa conta. O valor que você vai reduzir por mês, vezes 12 meses, em um ano, quanto você reduziu? Depois faz isso por 5 anos. Aí quando eu faço essa conta com eles, ai meu Deus, nossa Cíntia, tudo isso! Ai, a Lúcia Barreto, seja bem-vinda, Lúcia! E a Patrícia fez uma pergunta aqui que eu já vou, deixa eu ver, já devemos prever o aumento dos custos? Sim, com certeza, a gente já tem que ir fazendo também, por exemplo, né, além dessa redução dos custos, a gente também nessa projeção, né, a gente já tem que, um exemplo, lá na categoria de despesas com RH tem assistência médica. Nós sabemos que todo ano tem esse aumento de assistência médica. Cintia, o reajuste é em maio. Então, a gente já sabe mais ou menos aí os últimos anos quanto que foi o reajuste dessa assistência médica, por exemplo. Então, você lá no mês de referência, você também vai colocar aquele reajuste. Boa pergunta, Paty. Respondi? Ficou claro? Qualquer coisa, me fala aqui. Pode ir mandando perguntas. E aí você já tem que projetar também esses reajustes, né? Caso você tenha um quadro de colaboradores, os reajustes dos salários, né? Também colocar no planejamento financeiro, muito importante. Os reajustes também são muito importantes, viu? Boa pergunta, Paty. Então, voltando aqui, né, de reduzindo, então, ou reduzir ou cortar mesmo. Se aquilo não for essencial para sua empresa, corte, tá? Então, não pense que é só R$ 50, é só R$ 100. Não, esse valor a longo prazo, e pense você deixando esse valor investido numa rentabilidade aí de liquidez diária CDB daqui 5 anos, né? Então, a gente tem que ampliar a nossa visão e não somente ficar pensando ali no aqui, agora, né? É pensar no futuro, pensar lá na frente, tá bom? E quinta dica, muito importante também, é o controle e acompanhamento. Pessoal, é muito importante essa quinta dica. Eu faço na minha consultoria com os meus clientes esse acompanhamento mensal também, né? Então, como que eu faço isso com eles? Nós fazemos, já vai ter lá todo o planejado, e o que eu vou ver? O que foi realizado? Então, o que é esse controle e acompanhamento? O controle é você ali dentro do mês, você estar controlando todo aquele planejado que você fez. E na virada do mês, por exemplo, hoje é dia 4, eu gosto muito nesses primeiros dias, né, fazer esse balanço, como foi o mês de outubro, por exemplo. Então, eu vou pegar o que foi planejado e o que foi realizado. Então, eu vou começar da primeira conta, as receitas. O que eu estabeleci ali de metas, né? O que eu planejei para minha receita, ela foi realizada? Foi, sim, ok. Passou até do planejado, legal. É importante também você saber o que você fez que superou aí suas expectativas, passou também do seu planejado. Assim como o positivo e o negativo também, claro, você também tem que analisar. Porque muitas pessoas falam, Cíntia, deu positivo, próximo. Não, vamos analisar também. O porquê foi positivo, o que você fez? Você consegue fazer no próximo mês também? Então, é importante você também saber, passou do seu planejado, ficou positivo, legal.
Bacana, o que que você fez? Vamos repetir? E assim vamos aumentando, né? A receita é sempre ótima quando passa aí do planejado. Diferente das despesas. Então, a gente começa a ver os custos, começa a ver as despesas. Então, se você teve aí alguma despesa que, nossa, Cintia, eu planejei com material de escritório, por exemplo, um valor e ultrapassou, ou eu não tinha planejado que ia ter manutenção no meu ar-condicionado esse mês e eu fiz, né? Então é importante você também, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando de manutenção de ar-condicionado, que é muito comum quem tem escritório, né? Quem tem clínicas, tem o ar-condicionado. Também essa manutenção preventiva é importante você fazer anual. Então, isso também tem que constar no seu planejamento, né? Para não pegar de surpresa. Eu hoje deu um problema no meu ar-condicionado, eu não estava esperando, né? A preventiva ela é muito melhor do que quando de fato ocorre um caso, né? Um fato ali, alguma ocorrência. Então, a preventiva vale muito a pena, né? Então, se você tem um equipamento, se você tem uma máquina, é bacana fazer uma preventiva anual? Faça, né? Do que ir deixando, postergando, você não ir fazendo aquilo e aí quando der algum problema, o valor vai ser bem maior. Tá? Claro que a gente tem que analisar cada caso, o que é o que, né? Mas em geral é isso, tá? A preventiva é importantíssima também. A Paty falou aqui, ótima dica, aprender com positivo, é isso mesmo, Paty. Então, é isso. Então, a gente começa a analisar também ali as despesas. Então, eu tive, né, que eu falei, não estava planejado uma despesa e ocorreu. Por que ocorreu? Né? Então, você tentar entender também por que ocorreu. Foi pontual ou não? O que não pode acontecer é todo mês naquela conta você não ter planejado e aquela despesa estar ocorrendo. Aí seu planejamento está furado. É como eu digo, tá furado e isso não é saudável para sua empresa, tá? Se for o caso, Cíntia, tá saindo muito do meu planejado aqui, vamos rever o planejamento, né? O importante é que ele esteja ali caminhando, o seu planejado e realizado estar caminhando ali, ó, lado a lado, né? Não pode estar todo mês ali naquela discrepância, né? Então, isso é muito importante. Fazendo sentido para vocês, pessoal? Dúvidas? Vão me mandando por aqui. Que legal, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá entrando o pessoal aqui agora. Sejam bem-vindos. Podem me mandar dúvidas por aqui, viu? Que eu respondo para vocês. Então, a gente já tá aqui quase chegando ao fim aqui da nossa live. Então, o que eu quero passar aqui para vocês desse planejamento é um bom planejamento financeiro, você pode antecipar, né? Antecipar suas decisões e até ajustar os números da sua empresa. Isso é muito importante, porque quando você não tem um planejamento financeiro, você tá solto, você não sabe para onde seguir, você não tem ali, né, o que eu devo mesmo seguir na minha empresa, né, fica muito solto. E aí eu vejo que essa é uma das dores dos empreendedores, porque eles falam, Cintia, o que eu tirei meu Prolabore e tá bom, né? Não faz também o planejamento de uma reserva financeira, que isso é muito importante. Então, ali dentro das despesas e investimentos que eu falei, entra a reserva financeira também. É muito importante. E ali, quando você tem o seu planejamento financeiro, é como eu falei, você consegue ter essas ações mais assertivas. O ano que vem eu quero fazer um curso.
Então eu vou me planejar para isso. O ano que vem eu quero comprar um equipamento novo na minha empresa. E você se planeja para isso, né? O que não pode acontecer, que eu vejo que infelizmente acontece, é do dia para a noite o empreendedor vê que tem dinheiro na conta, eu vou comprar um maquinário novo. E vai lá e compra um equipamento novo e não sabe como é que tá lá na frente, não tem a gente tá falando aqui de planejamento financeiro, mas já falando de um fluxo de caixa projetado, quais são as contas, né, a pagar, a receber. É muito importante tudo isso. E já aproveitando, o planejamento e o controle financeiro também anda ali lado a lado, né? Você tem que ter um controle financeiro bem ali, lado a lado ali com o seu planejamento, porque os dois caminham juntos. Se você não tem um controle financeiro bem eficaz, você não consegue ali ter um bom planejamento também. A Ellen comentou: ansiosa para a nossa reunião para o meu planejamento de 2021. Tá chegando, Ellen, tá chegando. Ai, que legal, a Ana. Suas dicas são ótimas. Que legal, pessoal. Bacana. Se tem dúvidas, podem me mandar por aqui, tá? Ai, que legal, Ana. Vamos compartilhar, meninas. Mais pessoas merecem ouvir essas dicas. É isso aí, pessoal. Compartilhem aí. A gente já tá chegando ao fim, mas eu vou deixar salvada aqui essa live, viu? Porque é muito importante. Planejamento financeiro é muito importante e assim, a falta do planejamento financeiro é um dos motivos que eu vejo que muitos empreendedores sobrevivem e outros não, numa crise econômica como essa que nós estamos vivendo, né? Então, olha, pessoal, o planejamento financeiro, ele é de extrema importância, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem me mandar, vai ser um prazer eu poder ajudar vocês. O meu propósito aqui é exatamente esse, é ajudar esses pequenos empreendedores que eu sinto que não tem um auxílio, né? Uma ajuda de uma pessoa que ajuda ali os pequenos empreendedores. E o meu propósito é esse. É que esses empreendedores não caiam na estatística que nós temos, que mais de 60% dos empreendedores, eles fecham as portas antes de 5 anos, né? E a falta da gestão financeira é um dos motivos. E dentro dessa má gestão financeira está o planejamento financeiro. Então, o meu propósito aqui é esse, é te ajudar a não cair nessa estatística, tá bom? Ai, pessoal, que legal! Muita gente bacana, querida aqui. Bacana, pessoal. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês. São essas dicas valiosas para um bom planejamento financeiro. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês e continuo aqui à disposição no que vocês precisarem. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui uma mensagem que vai ser um prazer eu poder te ajudar, tá bom? E agora, mão na massa aí, né? E vamos fazer o planejamento financeiro e ser um empreendedor de sucesso. Empreendedor de sucesso, ele faz um planejamento financeiro e faz e segue aí esse passo a passo, né? Todas essas dicas valiosas e principalmente, né? O controle e o acompanhamento. E não somente fazer esse planejamento e colocar aí na gaveta, como eu vejo que tem muitos empreendedores. Cintia, eu fiz meu planejamento. Legal. Você faz o acompanhamento? Não. Então, né, não adianta de nada. Então, é muito importante que você faça e que você acompanhe. E qualquer dúvida, estou aqui. Deixa eu ver se alguém mandou.
Alguma pergunta? Ninguém mais? Agradeço todos pela presença, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Obrigada. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.